Porque eles são vários na Amazônia, depois do Vaticano II. Mas principalmente é o documento de Santarém, que eu acho que é só para relembrar, né? Tem figuras aqui que talvez seriam bem mais, estiveram presentes. Zenildo? 2012, né? Ah, sim. Seriam bem mais competentes para essa apresentação, não é? Então, eu acho que tem 3 perguntas importantes no pós-Vaticano II relacionado à Amazônia, não é? Nessa grande tarefa que a Igreja se propõe na América Latina de aplicar a doutrina do Concílio Vaticano II nas realidades locais, não é? Já que um dos grandes desafios do concílio foi mesmo de colocar como missão e como tarefa para toda a igreja de fazer uma igreja mais encarnada, uma igreja mais a partir das realidades locais, não é? Onde esse princípio da unidade na diversidade, principalmente das realidades locais. Então, eu acho que são 3 perguntinhas que talvez seja importante até depois para a gente aprofundar essa reflexão, não é? Primeiro, que igreja para a Amazônia? Que estruturas nós devemos pensar, não é? Para uma igreja na Amazônia e que agentes eclesiais para essa igreja? Então, aí nós temos uma estrutura que mais ou menos nos mostra aquilo que foi o grande desafio, não é? O grande desafio de aplicar o Concílio Vaticano II vem primeiramente por Medellín, não é? A gente pode dizer que de alguma forma se funda uma igreja latino-americana a partir da Conferência de Medellín. E Medellín é o grande desencadeador de mudanças eclesiológicas na América Latina. Existe todo um contexto histórico que nós não temos tempo de averiguar aqui, não é? Mas que eles são de suma importância para entender também esse momento de aplicação da doutrina do concílio no contexto latino-americano. É claro que Medellín vai provocar, nesse processo de mudança, vai ter repercussões na igreja na Amazônia, não é? E nesse momento da história, nós estamos vivendo aquele olhar, não é, principalmente do centro do Brasil e do sul do Brasil, das realidades de poder político, não é, para explorar e integrar a Amazônia, não é? Nós estamos já quase no fim da ditadura militar e esse lema, não é, de integrar para não integrar é bastante forte aqui no contexto da Amazônia, não é? Ou como diriam alguns, né, para não entregar ou para entregar ao poder do capital. Esse é a grande visão que se tem da Amazônia, né? Vamos explorar a Amazônia para entregar o poder do capital, que eu acho que é um pouco aquilo que nós ainda estamos vivendo hoje, não é? O documento de Santarém, então, ele funda, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama uma igreja com o rosto amazônico, não é? O ponto de partida, como na maioria dos documentos na América Latina, eles seguem aquela metodologia da teologia da libertação, não é? O ver, julgar e agir. Ele passa a ser uma norma, não é? para a elaboração, que é mesmo um pouco a estrutura, vamos dizer assim, a metodologia também usada pelo concílio, não é? O ponto de partida, então, é a realidade no nível econômico e político. Se faz uma análise principalmente dessa realidade local. É claro que
vamos dizer assim, a Amazônia ela não é uma, não é? Ela é várias. Porém, ela possui alguns elementos bastante comuns, principalmente nesse campo do econômico e do político, não é? Mas é interessante ver como é que se configura, por exemplo, essa realidade a nível mais do Pará, não é? Ou a nível mais do Acre, ou a nível mesmo da região central, que é aqui a Amazônia, dessa região de Manaus, não é? Então, porém, o ponto de partida é mesmo a realidade no nível econômico e político, né? Principalmente o modo como o país começa a olhar para a Amazônia, e não somente o país, né? Mas de um modo geral, a gente chama essa geopolítica, não é? A nível mundial, ela começa a ter olhos bastante ambiciosos para a Amazônia. As diretrizes, elas pontuam nesse sentido, né? Mesmo nessa orientação do concílio, de que a igreja ela deve se encarnar mais nas realidades do mundo e nas realidades locais, não é? Então, as diretrizes se encaminham para esse aspecto, né? Da encarnação na realidade e a evangelização libertadora. E as prioridades foram essas, né? Formação de agente de pastoral, estradas e frentes pioneiras. A gente sabe que a gente está aqui, vamos dizer assim, diante dos grandes projetos da Amazônia, e um deles foi a Transamazônica, não é? Então a gente vai ver uma grande quantidade de imigrantes, não é? Saindo do sul do Brasil para o norte, não é? Principalmente por essa visão das estradas, não é? E a gente sabe que a Amazônia ela é cortada por diferentes tipos de estradas, não é? A estrada dos rios, e essa tentativa que se teve, não é, de construir a Transamazônica, que vai deixar muitas populações isoladas, como ainda hoje é presente, não é? A questão dos indígenas, já que a gente vive na região onde existe o maior número, não é, de etnias, e as comunidades eclesiais de base, não é? Então, nesse contexto foram criados alguns institutos importantes, não é, para a formação de agentes e também de reflexão e atuação na Amazônia, né? O IPAR, que é o Instituto de Pastoral lá do Pará, o SENESC, que vamos dizer assim, é aquele que nós ainda continuamos hoje, né, no ITEPS, e a criação do CIMI e da CPT, né, que foram duas iniciativas bastante importantes e que vão ter incidências principalmente no contexto amazônico. Então, o documento de Santarém, Manaus, não é? Ele deu novo impulso a uma caminhada de libertação, mesmo nesse sentido de aquilo que se mencionou no início dessa celebração, não é? Desse encontro, de que o concílio ele tinha o desejo de que as angústias, o sofrimento, as alegrias do povo, né, fizessem parte da igreja. Então, a igreja na América Latina, de um modo geral, ela se coloca nesse sentido de ajudar o povo nesse processo de libertação. Vai favorecer, né, o crescimento de uma igreja mais local, mais ministerial, aqui no contexto da Amazônia, mas sempre dependente de fora, no sentido das decisões e também dos quadros, não é? Nós ainda sofremos com essa problemática, não é? Apesar de um grande investimento que se fez no sentido de formar ministros, não é? Tanto leigos como ministros ordenados, não é? Para essa igreja, porém nós ainda continuamos bastante dependentes de agentes, não é? E muitas decisões ainda são feitas fora da Amazônia e que depois são aplicadas aqui, não é? E nossos quadros também. Nós ainda temos poucos ou quase nenhum, não é? Bispo da Amazônia, filho daqui dessa região, não é? Um destaque a ser dado a esses documentos são as pastorais sociais.
principalmente devido a essa questão do empobrecimento e a exclusão do povo da região, não é? Que vai ter seu ponto culminante, principalmente nessas últimas décadas, não é? Com o fenômeno da urbanização, o trabalho escravo, que tem bastante incidência, principalmente na região do Pará, não é? Onde ainda hoje, não é? Não se conhece bastante, não tem possibilidade do poder público, não é? Verificar essas realidades. Então ainda existe muito trabalho escravo, a prostituição infantil, o narcotráfico e o tráfico de drogas. Então todas essas realidades, elas vão exigir da igreja na Amazônia uma atuação bastante importante nesse campo das pastorais sociais. As pastorais sociais, elas vão assumir certas práticas, né, que vão ser muito importantes para essa conscientização eclesial no aspecto social, né, as semanas sociais, o grito dos excluídos e a defesa dos pobres e injustiçados. E aí nós vamos ter vários rostos, né, de martírios, de sofrimento, de perseguição, mesmo de bispos aqui na Amazônia, devido a esse posicionamento da igreja frente a essa realidade de sofrimento e de exclusão, né? Depois tem a Assembleia de Manaus, em 1977, que vai fazer uma avaliação dos 25 anos de Santarém. Então, se fala dessa compreensão, a igreja se faz carne e arma a sua tenda na Amazônia, não é? Então, aí nesse encontro se faz a memória de Santarém, Manaus, também se coloca alguns elementos, se resgata algumas das características dessa igreja na Amazônia, uma igreja que busca comunhão, uma igreja que pede perdão, louva e agradece a Deus, não é? Também algumas características, alguns rostos dessa igreja: discípula da palavra, testemunha do diálogo e servidora da vida, irmã da criação. Então todos esses elementos vão um pouco dando uma identidade, né, a partir dessa reflexão e da realidade na Amazônia para essa igreja. Algumas características da igreja na Amazônia, não é? Hoje nós começamos a perceber, não é? Principalmente nessas últimas décadas, talvez isso vai se enfraquecendo, vai se renovando também, não é? Mas a gente começa a perceber que a igreja na Amazônia ela é formada de comunidades eclesiais, não é? Isso como um grande movimento, não é? Talvez mesmo de estudar essa história da Amazônia nas últimas décadas, depois do Concílio Vaticano II, em que com as comunidades de base, que depois se tornam capelas, não é? Que depois se tornam pequenas comunidades. Então aí a paróquia ela se descentraliza, não é? E ela tem que dar importância a esses pequenos núcleos, não é? Que congregam grupos de pessoas animadas pela fé, não é? E os movimentos católicos que passam a ser importantes no contexto amazônico, não é? Então se criam aí redes de comunidades com uma certa autonomia. A gente vê hoje que muitas dessas capelas elas têm sua autonomia, não é? Elas têm sua economia, elas têm seus coordenadores, seu conselho, certo? De alguma forma elas são de minorias, não é? Animadas principalmente por festas religiosas, que é uma característica um pouco da cultura amazônica, não é? Herdada do Nordeste, não é? Então normalmente essas comunidades elas vivem em torno dessas festas religiosas e das devoções. Depois a renovação carismática católica ela mobiliza, não é? Muitas pessoas, principalmente dentro do contexto urbano, que
começa principalmente com a classe média e depois vai pouco a pouco se inserindo também na periferia. A igreja na Amazônia, ela é basicamente formada por leigos e leigas. Esses possuem uma importância fundamental na vida da igreja na Amazônia. São pessoas voluntárias e aí se destacam principalmente mulheres e jovens. O maior número de pessoas que assumem esse trabalho na igreja na Amazônia são mulheres e jovens. Uma outra característica são as pastorais sociais, né? Existe uma variedade imensa de pastorais. Nós poderíamos aqui contar que na maioria das comunidades, das paróquias, não é? Está presente a pastoral da criança, não sei, outras pastorais que estão diretamente ligadas a essa dimensão social. E aqui se destaca principalmente a presença do CIMI, não é? Que vai trabalhar com as comunidades indígenas. É uma organização bastante articulada na Amazônia e ela apresenta um trabalho junto aos povos indígenas que passou a ser fundamental como expressão da igreja e da dimensão social da igreja. E a CPT, não é? A Comissão Pastoral da Terra, também contribui para esse fim. Dentro desses documentos, a gente percebe algumas linhas que são importantes, principalmente da enculturação. Existe um esforço nesses documentos de orientar as igrejas a um respeito às culturas, a necessidade de escuta, o caminho do diálogo, que são todos elementos bastante importantes do Concílio Vaticano II, não é? E a evangelização de acordo com a cultura, de acordo com as realidades locais, não é? A igreja na Amazônia, ela possui limites e contradições, porém, de um modo geral, existe uma busca de crescimento, de autonomia. É uma igreja, no contexto atual, mais autônoma e criativa, e principalmente com uma grande participação dos leigos, não é? A gente percebe, principalmente por causa da falta do clero, não é? Que a igreja na Amazônia, o clero não é mais o ator principal, né? Os leigos, eles têm um papel importante e eles, de alguma forma, eles condicionam o clero vamos dizer assim, a serem mais dialógicos, não é? Que dialoguem mais com essas forças da igreja. Uma igreja popular, com uma pedagogia própria, capaz de criar, cada momento, a fé e a vida. Alguns elementos que talvez seja interessante da gente pensar, não é? Com um modelo de igreja, não é? A igreja de palha, a igreja do Tapiri, né? A igreja Grande Maloca e a igreja Comunidade de Comunidades, né? Assim como perspectiva, não é? O Tapiri é um abrigo temporário feito na floresta com folhas de palmeiras e coqueiros, né? Mesmo nesse sentido de dizer que a igreja, ela deve ter estruturas leves, ela deve ser flexível e ela deve estar sempre no estado de peregrinação, não é? De caminhada, de busca de maneiras de realizar o projeto de Deus. A igreja de palha, não é? Que também possui essas mesmas características, porém que já traz elementos de outras culturas que passam a viver aqui. E a igreja da Grande Maloca, que nos traz essa visão, não é? De uma igreja comunitária, onde todos somos responsáveis pela vida, pelos relacionamentos de igualdade e de fraternidade dentro desse grande símbolo da vida que é a Maloca, não é? E a igreja Comunidade de Comunidades, não é? Que eu acho que foi novamente colocada nesse contexto do último encontro dos bispos, não é? De uma igreja que não é centralizada na paróquia, mas que
é formada por esses grupos, né, pelos diversos grupos, movimentos e comunidades ou capelas, como nós chamamos aqui na Amazônia. Então, eu acho que isso articula melhor a vida da igreja e é mais coerente com aquilo que o concílio quis para a igreja de um modo geral. Ok, esses são alguns dos pontos, né, que eu coloquei. Seria importante de mencionar o último encontro que ocorreu aqui, não é? Também as comissões que existem, né, para a igreja na Amazônia, outros momentos, não é, de reflexão, porém eu acho que os documentos mais importantes que fundam de fato a igreja na Amazônia depois do Concílio Vaticano II vamos dizer assim, o documento de Santarém, que delineia esses aspectos mais característicos, né, da igreja na Amazônia. Obrigado.